pesar, entendeu? Não, a gente vai cortando ali. Bota assim, falando sobre a capoeira chinesa. Você tenta fazer uma parada, isso demora. Aí, o que acontece? Olha só, nós temos o batuque dos bandos, tá? Isso é afrodescendente, tá? O batuque tinha em tudo quanto é lugar. Onde chegou africano, teve essa movimentação, tá? Você vai ver que na ilha de Marajó, lá naquela região lá onde tem o carimbó, curimba, é uma palavra do Piguarani, troncou, que faz som. Então, o carimbó, ele é de base indígena, tá? Mas teve a influência portuguesa nas palmas e no quadril do africano, que foi escravizado lá. Então, a gente tem essa dança carimbó, que seria remeleixo, nas palmas e a batida dos pés, que é a base, ela nasceu nos nossos indígenas, entendeu? Sim. Tem uma influência afro, entendeu? Mas aquela dança que tinha aqui no Rio e tal, mas hoje em dia tem mais no interior de São Paulo, é o cateretê, né? É o cateretê. São Paulo, Minas. Tanto que, se eu não me engano... Que é dos índios também. Anchieta, Fé, o Mário Aleixo, ele cita lá, se para aprender capoeira você tem que aprender a ginga, a mandinga, o cateretê. Ele vai falando em as danças cortistas. Então, assim, ele fala para você aprender para ser um bom capoeira. Sim, aí você vai ver que o cateretê, ele é indígena. É um sapateado, entendeu? Agora, assim, eu tenho o costume de... É um pensamento meu. E interrompendo, e é o primeiro registro de uma dança brasileira apresentada com Anchieta. Cateretê? Assim, dos índios, apresentada com Anchieta, na catequização, entendeu? Agora, tem muita coisa. Ih, rapaz, tem muita coisa. O que o senhor acha a respeito da influência do negro, né, no Brasil? Ela ser mais banto do que nagô? Porque assim, os negros nagôs, né, que são os iorubás que a gente fala, eles chegaram no final do século XIX. A capoeira já estava fervilhando há muito tempo. E com os negros bantos. Eu falo que o Rio de Janeiro, acho que o Brasil, ele é mais banto do que nagôs. Nagôs, vê que a influência dos negros nagôs, né, que é os iorubás, ela é muito forte na Bahia, que eles chegaram em peso. Mas eles chegaram no final do século XIX. Para você ver que vive até hoje as tradições iorubás e tudo mais. Até a própria língua do iorubá, ela é muito forte ainda, porque chegaram no final da escravidão ali do século XIX. E os bantos, eles chegaram em peso aqui, foram os primeiros a chegar, né? Sim, tanto que tem o batuque. Sim. É deles. Entendeu? O batuque é deles. Eu tenho uma teoria, tá? Teoria não quer dizer que é verdade, mas eu acho que possa ter acontecido isso, no critério do seguinte: a gente tem documentos que dizem que o capoeirista, ele era penetra. Quando começou a ter código de postura com a família real, começou a ter também uma manifestação dos malandros, dos capoeiristas, tá? Começou a ter uma manifestação. Por exemplo, a família real chegou em peso aqui, 1808, e vamos criando a guarda, vamos criar isso, Jardim Botânico, Campo Brasileiro, criação, Campo Santana, e vai criando os negócios, né? Quinta da Boa Vista, vai criando, dando uma força para poder que a família ficou aqui, né? Então, começou a ter o quê? Aqui era fervilhada capoeiragem. Capoeiragem fervilhada aqui, tá? Já não acho que não tinha nem tanto capoeira, eram praticantes da capoeiragem, eram os caras que praticavam capoeira, porque eles viviam disso. Sim. Era 24 horas vivendo da capoeiragem, entendeu? Que é a diferença de você ser um praticante de capoeira, entendeu? O cara que pratica uma capoeira, ele era um trabalhador, gostava de viver na boemia. Era um amante da capoeira. Por exemplo, Silzinho. Era boêmio. Ele era um boêmio, tá? Ele se apaixonou pela capoeira, que ele poderia ter preparado os alunos dele para defender outra coisa. Por que ele botou a capoeira? Hein? Tu entendeu? Ele podia ter botado os caras dos Grace, quando ele desafiou os caras da Bahia também, né? O Silzinho desafiou o Bino. Ele podia ter botado um boxeiro, cara da Greco, entendeu? O pessoal não entende também, o pessoal fala muitas vezes senhorzinho para antecipar a capoeira. Na verdade, se tu vendo o contexto da época, ele botando o pessoal da classe mais alta ali, e tá tentando fazer a capoeira ser mais aceita na sociedade. Virar uma ginástica.
entendeu? Para a capoeira sim, começar a ser porque ela era eles brigavam desde o final, início do século XIX, início do século XX, para ela entrar nas escolas. Sim, e ela era proibida, tá? Esse negócio que o pessoal diz aí, que o mestre Bimba tirou, coitado, o mestre Bimba não tem nem culpa disso. O mestre Bimba tirou da marginalidade, nada disso. Pode? Nada disso. Ele fez uma apresentação para Getúlio Vargas e ali ficou, continuou, não sei se lá na Bahia, mas se perguntar aos mestres antigos que não tem linhagem do Bimba, eles vão dizer que continuaram sendo presos lá na Bahia, e aqui no Rio continuou sendo preso, só saiu quando se reuniram em 69, que foi um pessoal militar aqui, e nas mãos de Mendonça, junto com uma galera que se reuniu no Brasil para criar, que aí que saiu. Para entrar para a Federação Isso, né? Que aí parou, que aí saiu, porque ficou sendo perseguido ainda. Tá? Isso aí não tem nada a ver. Isso é uma história que contaram e botaram na internet e continuam, tem que de mestre repassando. Porque tem um pessoal que fala, não, saiu do Código de 1930 alguma coisa, só que já tinha o regime militar aí, né? E tava prendendo a galera. Vários. Não tinha carteira assinada na rua, toda levada. Sim, o mestre Porte, lá de Caxias, ele fala, né? A carteirinha que você quer, a carteirinha aqui, senão os caras levavam. Sim, vários. Até o samba também, né? O pessoal que achava que violão. Os caras achavam às vezes que era roda de batucada. Pra eles era tudo a mesma coisa. Os caras não sabiam se os caras estavam dando pernada ali. A polícia rasgava tabaco. Ó, vamos pensar numa teoria aqui, que é minha, tá, gente? Estou dizendo que é verdade não, teoria é algo que se aproxima, tá? Não é verdade 100% não. Teoria é uma coisa, tá? Agora tem coisas que não tem jeito. É o óbvio. Aí não é teoria. Né? A teoria é uma construção de coisas que você chega e apresenta, que tem uma base, mas você não quer dizer que é 100% verdade. Pode vir uma outra que quebra, tanto que a gente já viu isso no passado tempo, assim, várias teorias que foram quebradas, né? Em testes científicos chegaram e assim vai. O que eu quero dizer? Com a perseguição, a gente tinha os batuques aqui, né? Com esses códigos de leis com a família real, você começa a ver que há uma repressão, já começam ali, ó, não pode parar 2, 3 pretos numa esquina, conversar, não pode estar dentro do mercado, 2, 3 pretos, para não ter rebelião, sabe? Não podem estar conversando. A segregação. Isso. Começaram a colocar isso, né? A fazer com que não pode grupos andando assim, até o horário X, se for depois de 6 horas, será preso, castigado, o seu senhor, entendeu? A multa e assim vai. O que os capoeiros, os praticantes de capoeiragem fizeram? Os caras já viviam na marginalidade, né? Eles praticavam capoeiragem, que era uma coisa de marginal, já demarcavam a cidade. O que eles fizeram? Então se eles estão querendo ler, agora a gente vai criar nossa. Agora a gente vai andar no meio da rua. Por que andar no meio da rua? Porque se o cara vier te atacar, você tem um tempo para você se defender, entendeu? Não ande grudado na calçada. Até hoje a gente ensina, eu ensino meus alunos. Vão andar, não anda, o sentido de rua. Por exemplo, carruagem vem do lado de lá, não anda de costas, tem do lado. Possibilidade de uma carruagem vir, um cavalo, entendeu? Algo da época é no meio de para você poder ver. A mesma coisa para os meus alunos. Pô, você vai andar, não é culpa. Pô, não anda os carros passando você de costas, no sentido. Vai no outro sentido, entendeu? Isso os mestres sempre ensinam. A tua forma de viver na rua, a alma da rua. Então esses capoeiristas tinham na palma da mão a alma da rua. Esses capoeiros, entendeu? Que viviam nessa. Então eu acredito que eles começaram a criar a regra deles, né? Que era furar fila, ser penetra, isso está tudo em código. Tá? Se penetra, se tiver uma festa a gente vai entrar, se tiver uma roda disso, não sei o que, passeata a gente vai entrar, é o que eles faziam. Então eu acredito que nas rodas de batucada, os capoeiras chegavam e entravam também, e ali onde tinha briga, entendeu? Nas rodas de samba, os capoeiristas chegavam. Capoeira é uma coisa, batuque é totalmente diferente. Aí eu acredito que com o passado, também era uma longa história, houve essa fusão da capoeira, ela entrar ali no batuque. A gente vê nos jornais, né, que eles generalizavam. Batuque, isso, a mesma coisa. A polícia botava tudo junto. Tudo junto. E quem escreveu naquela época, via um batuque, achava que aquilo também era capoeira. Entendeu? O batuque tinha passo de capoeiragem.
É porque alguns golpes ali, até o Rafael Lotus fala em 1916 ali, que golpes vieram, que os caras da capoeira pegaram o golpe do batuque. Sim. Entendeu? Sim, ali você mostra tá que é coisa diferente, só que pegaram o golpe para usar bandas. Sim, muita coisa. A banda, olha só, veja bem, a banda não. Veja bem, o nome banda, tá? A maioria não sabe, mas vão saber agora, não estou querendo ser prepotente nem nada não, é pesquisar, cara. Muitas das vezes você pratica uma arte, tem um nome, não sabe nem o fundamento. Por que desse golpe, né? Qual o nome, a origem desse golpe, né? A palavra banda vem de bandeira, tá? Porque uma vez, já vi várias vezes mestres falarem, banda é um doce, nunca vi banda, né? Nunca vi banda. Pô, isso está nos documentos, cara. Você vai pegar os documentos, você vai ver banca de vento, banca jogada, banda amarrada, forçada, cruzada, e assim vai. Né? A banda, o pessoal entendeu o seguinte, bandeira, né? Bandeira, banda marcial. Banda marcial vem da bandeira daquele exército, entendeu? Um exército ia para a guerra, ele levava a bandeira, o brasão dele, e que ia com instrumentos. Então aquela banda tocando, esse instrumento na aula de guerra, que é caixa de guerra, o nome, eles estavam indo para a guerra, porque o cara sabia que ele podia morrer, então ele ia cantando o hino dele. Então, a banda marcial vem de Marte. Os antigos achavam que é o deus da guerra, o planeta Marte é o planeta da guerra. Então, a banda de bandeira, a banda vem de bandeira, que é a banda marcial, que é aquela bandeira indo para a guerra, tocando os instrumentos marciais. Aí, o que acontece? Então, a gente já sabe que aqui também no Rio tinha as bandas marciais, né? Tem militar, tem banda marcial. Os militares, as milícias, seja o que for, iam desfilar e os capoeiristas estão passando na área dele. Os caras estão vendo os militares desfilam, que nem eram capoeiristas também, não. Eram capoeiristas, não praticantes. Não era praticante da capoeira, era um capoeirista. Usavam os golpes da capoeira, aprendiam. Você praticar capoeira, acho que tinha que viver naquela vida lá, aquela marginalidade. Tu vivia ela 100%. Cometer, matar, ser segurança, botar ordem na área, para revogar a tua área, porque o comerciante paga você ser o dono do local, o dono é um capoeira. Então, esses camaradas, como passavam na área deles, olha que coisa interessante, eles ficavam lá na frente da banda marcial. Porra, a gente está falando pica de militar. Como é que os caras ficam na frente dando pernada? Porque era permitido. Não é verdade? Era permitido. Então, tinha alguma coisa ali compactuando. Você não esqueceu preso. Ou então era muita audácia deles. Pô, eles querem ir lá na frente. Isso tem documento falando. Eles vão fazer isso. Está documentado isso na história do livro. Eles querem ir lá na frente, dando pernadas. Dando pernadas, um no outro. E tipo uma brincadeira. A música estava tocando, eles queriam música para aparecer também. Eles queriam aparecer, na verdade, na playlist, eles queriam mostrar que eles estão ali, que são fortes. Eles queriam aparecer. Por que você chega a esse ponto? Por quê? Porque eles iam para a banda da frente, lá na banda marcial, que a bandeira está lá, o estandarte e tal, e eles iam dar pernadas. Aí os caras falam, pô, os caras estão lá na banda, lá na frente da banda, cara. Aí virou, lá na frente da banda, virou a banda, um golpe. Então ela surge daí, entendeu? A palavra banda, vários tipos de banda surgem daí. Esses atos de pernada dos capoeiristas. Porque até o nome, se tu for parar para pensar assim, é meio diferente, né? Sim, banda vem de bandeira. Já a rasteira, tu vê por causa do... A rasteira. A nomenclatura, toda aí, não tem um nome afim. Não, todas, tudo vem do latim. Tudo, cabeçada. É interessante também. Porta capinha é indígena. Interessante. Fechada indígena também. Interessante que no dicionário de Nossa Carioca do Raul Pedreira, ele fala que os malandros da capoeiragem falavam algumas gírias em latim. Sim. Eles falavam gíria em latim. Sim. Você vai ver que os nomes todos, Pantana, cabeçada, tudo que você falar aí é oriundo, ou é tupi-guarani, ou é latim. Será que é porque também forçado. de capoeira, o pessoal da capoeiragem das maltas
alguns ficarem dentro das igrejas, tocarem sino? Será que esse convívio ali, questão da igreja, fala tudo latim? Será sim, esse gancho aí também. Como eles iam na banda, o que acontecia? Quando as igrejas, porque o pessoal acha que era igual hoje em dia, mas antigamente mudou muito. O Palácio de Abreu ele vai dizer que os capoeiras eles treinavam nos salões das igrejas católicas onde a guarda não entrava, não podia entrar armado. Aí ia ser mão com mão. Deixaram no salão. É. E eu não sei se é uma teoria, mas eu vi o rapaz reafirmando, né, que ele é da espiritualidade, ele afirma que o nome da Tranca-Rua seria que o rapaz pesquisou na tese doutorado dele, e ele pesquisou a origem desse nome, que ele queria saber, ele era da espiritualidade, queria saber. E ele descobriu que há algumas décadas aí o nome Tranca-Rua era dado para os capoeiras, que eram os capoeiras valentões que trancavam a rua e ficavam perto das igrejas católicas. Não sei se é uma teoria ou se... Isso aí, eu não gosto nem de entrar, porque a gente tem... Misturar, né? Sabe por quê? Isso é uma questão religiosa que para quem tem fé, para quem acredita. Tá? Já que tu pegou esse gancho aí, vamos lá. Eu não gosto de entrar não, mas você vai ver que no Rio de Janeiro, as entidades que descem, parte ali de malandro e tal, você vai ver meia-noite, polícia, praticava capoeiragem. Tá? Miguel Camisa Preta, ele era capoeiragem, praticava capoeiragem. Entendeu? Você vai ver Miguel da Lapa, tem uma galera. Tudo envolvido os capoeiras. Eram todos eles praticantes de capoeiragem. Esses caras hoje descem na entidade, mas não sou eu que vou falar isso, é para quem, né? Porque a gente tem evangelhos, e a capoeira não nasceu com religião, conotação religiosa. Não tem. Não tem. Tá? Pelo menos a do Rio. Tá? O capoeirista, ele podia ter qualquer sua religião. Mas ele estava praticando uma arte. Capoeira católica. Não, sim vai. Entendeu? Mas o que acontece é que no Rio, o que a gente vê que era uma luta de demarcação de território. É isso que a gente tem de documento. Uma luta de demarcação de território de rua. O cara tomar conta da sua freguesia. Que é ali que estava o dinheiro. Você vê tudo em volta da igreja, tem comércio, prospera. Porque a base era a igreja. A igreja era até uma fortificação. Quando o Rio de Janeiro foi invadido pela França, pela segunda vez e pela primeira, é para as igrejas que eles iam. As igrejas tinham canhão, que ela era uma fortaleza. A igreja de Santo Antônio, o pessoal ia para lá, as crianças, os velhos, e os homens, os adolescentes iam para a batalha, para a luta. Então a igreja, ela era uma fortificação, que tinha um sino que tocava quando era uma romaria, que alguém morreu, e para a invasão, tinha uma badalada. E o Palácio de Abreu também vai dizer que quem era contratado para tocar os sinos da igreja católica era os capoeiras, porque era uma profissão perigosa, podia cair lá de cima, eles ficavam lá em cima fazendo até a apresentação. E eles também eram baderneiros pra caramba, porque eles tocavam de madrugada, nego acha que era uma coisa marginal, uma marginalidade. Não é à toa que ela foi caçada, né, tio? Hoje já morreria. Eu vejo gente às vezes falar, capoeira era para bater em polícia, bater em valentão. Aí tu vê ali que nada. Era qualquer um que entrou ali na da praia, os caras tu vê que no meio tinha na polícia, tinha na marinha. Nasceu dela. Eles treinavam ali, pô, eles aprendiam. Era prisão a marinha, cara. Você foi preso por capoeiragem, tu ia servir a marinha, rapaz. Tu queria servir a marinha, hoje tá mordomia. O cara vai num naviozinho de guerra, volta. Né? Era castigo. Tu ia morrer dentro daquele navio, rapaz. Tá pensando que tu ia descer dele? Tu ia ficar lá cortando batata, rapaz. Hein? Botando carvão naquela fornalha lá. Muita gente acha que o capoeira ali era o bravo, mas acha que no meio militar o pessoal também não era capoeira. O pessoal acha que não, eles pegavam. Só era assim, não, pô. Porque não tem como negar a história, né, mestre? Assim, o marginal, ele era o cara que vinha à margem dali, à margem da sociedade, e não romantizando, né? Só que aí, hoje a gente dentro de instituições, a capoeira, que fez ela fazer o que é hoje. Só que o passado dela tinha não, o passado dela não. Tanto que a filmagem mais antiga que a gente tem, da capoeira de 1939, é na inauguração da Polícia Especial de São Paulo, que provavelmente foram capoeiras do Rio que foram lá fazer a apresentação, porque é a série mais antiga no Rio, então provavelmente foram fazer a apresentação lá em São Paulo. Não é levar os caras da capoeiragem brabo pra dentro da polícia, né, bicho?
tu ia ver que a demonstração ia ser totalmente diferente, né? Ser aquela coisa da beleza. Fiz só no vídeo lá e não corta capim e queixada, só faz isso. Tem que uma queixada daquela acerta lá, mas ele cai. Agora, uma teoria minha, mestre, eu até falo, né, que o Rio de Janeiro, ele sempre foi, acho, mais pesado na marginalidade do que outros estados. Até hoje, do mundo, até hoje. E aí, teoria minha, né? Que você pega a capoeira e coloca dentro da instituição da polícia, por quê? Porque você vê hoje, até hoje, né? O tráfico tem um armamento pesado. Aí você tem que botar um armamento pesado na polícia também para bater de frente com o tráfico. Assim também acho que foram usar a capoeira. Cara, tem que botar os policiais estavam tomando surra de capoeirista. Sim. Por isso um capoeira bate em 10. Vários, né? Por quê? Porque o cara já tem destreza corporal. Isso. Você tem que implementar Pô, dentro da não capoeira. bota isso aí dentro, mas tem documento falando isso. Então, assim, vou botar aqui dentro para bater de frente. Mas isso tem documento falando isso. Aí você vê que... Tu vê lá, né, o cara falando capoeira bate em 10, bate em 20, fala caraca. Só que também tem a questão que o cara das ruas andava armado também, né? Também tem essa questão também. Acho que quando tu pega um cara da época, a gente fala, pega um cara leigo, sei lá, um policial leigo, não sabe fazer armar nada, o cara toma a sua. Aí hoje você vê que, querendo ou não, tu transporta no dia de hoje, né? Pode acabar fazendo esse anacronismo, mas hoje, ainda hoje, o poder militar dos bandidos tem que botar equiparado, porque senão não bate de frente. É isso que ele tem que fazer, essa analogia. Entendeu? Essas coisas, se você não pensar lá atrás, analisar como é que era. Como é que era? Agachava no pé do berimbau, tocava berimbau, cantava, né? Que navio é esse? Né? A gente canta, isso é bonito. Cantava para provocar uma malta, provocar outra. Né? Que não era nem canto, era um grito de guerra. Era como se fosse fazer analogia, torcida Flamengo, organizada, baile de corredor. Não, tira por onde, vamos lá. Onde nasceu o jornal? Né? Para onde veio a primeira televisão e anunciou? Jales, jornalismo, é todo mundo. Hoje tem mais Os times. Vamos pegar os times. Vasco, Flamengo, Botafogo, Flamengo e América. Você vai pegar todos os estados brasileiros que eles têm o nome de Flamengo. Na Bahia tem, São Paulo tem, Paraíba tem, em Minas tem. Botafogo não sei de quê. Flamengo, um exemplo. Eu não entendo muito de time não, mas eu estudei sobre a capoeira nessa relação aí. Você vai ver que o gingado para lá e para cá, o tranco, esse tudo de capoeiristas que jogavam bola. Eu estava vendo no jornal lá, tava uma foto do Leônidas da Silva, né, o criador do gol de bicicleta. Ele estava roubando a bola assim, como se fosse da vingativa. Aí estavam lá, é futebol, e não é capoeiragem. Estava escrito no jornal antigo. Pois é. Pelé fez capoeira, Pelé. Eu já vi um jogador dar uma vingativa no outro que voou longe. Porque se tu for ver... E acho que só os jogadores de futebol carioca. Quando eu assisti... Só não, a maioria do mundo. Não é só carioca não, do mundo. Do mundo. Futebol era jogada a bola. Aqui que nasceu o Digo. O trampo, vai pra lá, essas fintas, era capoeira. Não, vou falar. Mas isso não só nem a gente está falando não, tá? Isso em documentos já falam. Já falam sobre isso. Dessa fusão, dessa força da capoeiragem, entendeu? Do Rio, do futebol, entendeu? Meu avô jogava futebol, né? Não era profissional, mas já fez amistoso profissional lá na década de 50, 60, essa época ele jogava bola. Ele fala, cara, o futebol era muito violento ali, a chuteira era com mais trava. Os caras chegavam com trava na tua canela ali e não era falta. O cara já rasgou a canela dele e não era falta. Era muito violento o futebol. Ele falou que viu o futebol tranquilo. Mas também perdeu um pouco dos caras, né? Eles tudo eram franzinho. Os caras eram. Os pernas, tinha um porte físico. Era totalmente diferente. Até os caras da capoeira. Porque também não dá pra viver do futebol, né? Os caras ralavam, era outra época, né? Então você vai pegar, aí você vai ver o que as pessoas não entendem, que é muito difícil, que a gente volta na... O pessoal acha que a capoeira, como até mestres do Rio de Janeiro, que aprenderam a capoeira baiana, né, que ela chegou aqui, né, que hoje a gente vê que foi para frente, foi essa capoeira musical, instrumento, que a capoeira do Rio era de ringue, isso aí. O pessoal achava até feio que era violento. O que ficou bonito foi a musicalidade. Então, é que a gente Só que é bem complicado a questão da beleza, depende muito de quem tá vendo. Porque para os carioca era bonita a violência, né? Aqui, bonito. tanto que você vai ver que aqui era isso aí.
Mas se for ver o baile de corredor aí, o cara tudo se degladiando ali na cultura aqui, o pessoal gostava. O que salvou a capoeira que a gente não pode negar foi o berimbau, essa musicalidade do isso. Sim. Que salvou a capoeira. Sim. Só que, e também, né, pode negar a gente não pode negar também a perseguição contra a capoeira do Rio de Janeiro foi tão forte que fez essa extinção. Foi muito maior do que na Bahia e qualquer outro estado. A gente está falando Sampaio Ferraz era daqui, né? Sim. Perseguia aqui. Sim, era pesado. Turma da Lira, né, que a gente fala. Era 300 chicotadas. O cara não aguentava. O senhor dele, o escravo de ganho, né? Ia lá reclamar. Aí desceu para 200, 100, aí depois passou a ser prisão. Aí prisão na Fortaleza, Santa Cruz, na Praia da Piaçaba. Aí foi prisão na Ilha Grande, Fazenda Boa Vista, ali em Paraíba. Aí foi em vários lugares, Ilha Fernando Noronha, no Arsenal, ia pra guerra. Manda eles pra guerra, pra morrer. Não dava uma perna, não. Eles iam sem arma, lá eles tomavam. Tem relato lá no Paraguai que os caras davam cabeçada e rasteiras e tomavam a arma. Eles estavam sem arma. Tem relato, tá? Deles lá. Não é relato nosso não, lá no Paraguai. E tinham soldados, né, brasileiros que atacavam com cabeçada, eram fortes batendo, tomavam armas. Sabe? Então tem muita história que a gente não vai romantizar. Você vai ver muita gente dizendo, não, a ânsia da liberdade. Né? O afrodescendente queria voltar. Fala que a capoeira mãe é Angola, que eles agacharam porque era para se usar dentro do navio. Aí vi um mestre falando também da cana, por causa da ginga, que eles ficavam cortando a cana assim, aí tinha que trocar para poder. Pelo amor de Deus, sabe, cara? Aí, e isso ganha, porque tinha a prefeitura bancando uma história dessa. Então, se você não falar, que a gente não está aqui para desmerecer nem nada, a gente está falando do nosso estado. O estado do Rio de Janeiro que tem história e a gente tem que fazer isso. E cada estado que conte a sua. Eu falo, é importante, porque para não deixar a história morrer, deixar a cultura morrer. E os outros estados contam a versão deles e o que tem mais na oralidade. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Aí você vai vendo, né, mudando a narrativa, até chegar no fulano de tal. Aqui a gente trabalha com documentos. A gente tem recorte de jornal, Sim. Olha só. O que faz você contar uma história? Seu lado afetivo, emocional e de que você foi criado, como você foi criado, para formar esse contexto da história que você está vendo. Por exemplo, você está vendo uma luta ali. Eu estou vendo ali, você lutar com ele ali. Eu tenho um contexto, eu nasci, fui criado, vivi na rua. Tá? Eu digo eu. Então, onde eu nasci, a rua que eu nasci, é uma rua extremamente violenta, mas extremamente violenta a rua. Tá? Venâncio Ribeiro. Conhece, sabe que ali não era fácil. Vai dar pro mundo aqui. Então, ali os caras eram brigões, valentões. Tinha capoeiras lá que já eram remanescentes da capoeira antiga do Rio. Tinha lá, tá? Os caras. Amigo pensa que os caras iam fazer beleza nada, era tapa por dentro da cara, era tapa com banda, baiana subindo com cabeçada, navalhado. Isso era capoeira. Capoeira é isso. Então, ali na Venâncio Ribeiro tinha de tudo. Quem conhece, vai ver esse vídeo aí, vai falar, pô, eu vi isso, cara, é verdade. Então, o que eu quero te dizer? Tudo isso que a gente vê, essa formação que você vê, que você cresce, vai moldando você. Então, um camarada tomou uma facada só, Deus que me perdoe falando isso. Eu vi vários tomar tiros, vi vários, eu cresci vendo isso. Um nego tomar facada, juntar o outro, tal. É violentíssimo, mas eu cresci vendo isso aí. Então, quando eu vi uma briga, o cara, não tá com o cara, meteu a faca, meio lá, mas já foi pro hospital. Isso eu narro com uma naturalidade. Por quê? Porque eu vi isso aí. Para mim já não era uma violência tão brava. Entendeu o que eu quero dizer? Mas o cara que não cresceu nesse ambiente, ele vai falar, rapaz, o negócio ficou feio. Os caras, no final, são uma facada, vai de uma facada, e vai contar uma outra história, e o outro, e assim vai. E aí? Quem é o detentor da verdade ali? São pontos de vista diferentes, né? Vai chegar um ponto que é aquele telefone sem fio. Tu vai ver que falou uma palavra X, chegou lá e outro. Entendeu? Então, e outra coisa, tem mais aquele também que quer enaltecer o mestre dele, do filho, assim, ele vai contar a narrativa. Ele vai contar o que convém a ele. Entendeu? Então, a história oral é maravilhosa, a gente tem que respeitar, né? Mas
tem que tomar muito cuidado. No ponto científico, tem que tomar cuidado. Porque tem muitas coisas que você acredita que foram criadas, até para poder aquela sociedade se manter. A gente vê isso na religião. Tem que ter uma história. A religião, todas elas, teve uma base que é para manter a sociedade, para manter ela em ordem. Senão Deus vai te castigar, entendeu? Está entendendo? Então, isso acontece, as defesas da sua raça, você querer defender a sua raça, você querer defender Isso o cara, quando ele vai pesquisar, para ver. tem que desgarrar de Isso aí, ideologia. Aí tu começa a ver e fala, peraí, que Bimba foi o primeiro a dar aula numa academia. Aí você pensa assim, peraí, o primeiro a dar aula numa academia, a colocar métodos de aula, não sei o quê. Pô, então os caras aqui do Rio é o quê? Pô, então, tu esquece o pessoal daqui. Como é que você pode? Entendeu? Não tem nada contra Bimba, regional, Bahia, nada disso. Aí você pega algo que coloca ali e que dá uma continuidade que você esquece, que aqui a gente tinha academia acontecendo bem antes de Bimba. A gente não pode esquecer que Cirilo dava aula para o pessoal de medicina, né? E ganhou em 1909, Bimba tinha aí 9 anos. Entendeu? O próprio Rafael Lopes, né? A Mária Aleixo. Tu vendo a história do Bimba, ele colocando que da onde ele teve influência da luta regional baiana, ele bota Savate, né? Não, ele bota, foi boxe, batuque ele fala depois. Ele bota boxe, jiu-jitsu, a capoeira Angola e coisas que ele viu no cinema. Ele bota na primeira entrevista dele, que ele fala mal da capoeira Angola. Depois aí ele muda, fala bota lá só batuque, né? Depois ele corta tudo e fala que foi só batuque e capoeira Angola. Pra o quê? Aí você vê que Tanto que no livro do Rodolfo Hermani, ele fala, ele falava do batuque que ele falou, só que a capoeira não tinha coisa agarrada. Eu via os caras na roda de batucada, o Rodolfo Hermani falava no livro dele, só que não era assim, era um plantado, o outro vinha sambando para derrubar. E tinha também umas regrazinhas que você não podia. Podia botar a mão para agarrar. É uma opção de curso, aí às vezes virava briga. Por isso que os caras não gostavam quando chegavam os capoeiras. Os caras não tinham regra, entendeu? Você vai ver os caras do samba falar isso. Sim. Ou a gente estava no nosso samba, a gente já era perseguido pela polícia, mas quando chegavam os capoeiras, você vê que é uma outra vertente. Quando chegavam os capoeiras, a gente já ia, sabia que ia ter problema. Então, esses caras, a gente está falando de Rio de Janeiro. Aí que você começa a pesquisar. Se os caras estão falando da Empolim, machixe, tem passo da capoeira ali, o capoeirista praticava, aquela coisa malandrão, né? Quer dizer, você começa a ver, os caras estão narrando um livro lá de 1800 e pouco, os caras já estão narrando capoeira. Aí tu começa a pesquisar, ver, analisar, fala assim, o próprio até Luiz Sérgio Dias, cara, que era historiador, né? Faleceu, grande, um livro que tem medo da capoeira, ele mesmo ficou surpreso, falou, rapaz, não sabia que a capoeira tinha essa força. Aí ele começou a ler, porque a capoeira, ela está nos anais da história do Rio de Janeiro. Só que quando você vai estudar história, você vai estudar o quê? Você vai escolher o ponto ali, uma história geral, mas pingada, né? E tu vai escolher uma pós sua. Tu vai escolher capoeira. Muitas vezes vai passar e você não vai nem perceber, mas se você for buscar, você vai ver que ela está na revolta da vacina, ela está na esquadra, está em tudo. No Paraguai, está na corte, está na segurança, está na formação da polícia militar, ela está em tudo, no embrião do Rio de Janeiro, na alma do Rio de Janeiro. Mas e aí eu fico triste que eu vejo no Instagram, os caras, não, que eu estudo capoeira, eu estudo. E eu estudo e aí você vê o cara falar de 1900 pra cá. Ele fala de 1950 pra cá, mas quando fala da capoeira do Rio, ele fala. Capoeira do Rio ele fala de 1950 pra cá, capoeira da Bahia ele fala do nascimento de Baixinha pra cá. Acabou. E aí você vê aqui um acervo enorme de história que a gente tem falando, caraca, não estudou. Não quer dar razão. Eu achei que eu tinha estudado, mas ao postei um negócio uma vez, esse cara chegou comigo e falou, tu quer verdade? Tu quer verdade? Aí eu falei, que verdade? Ele mandou os documentos, falei, meu Deus do céu, eu só sabia. Eu só sabia de 1900 pra cá, eu só sei a data que o Paixinha nasceu e pra cá, velho. O que aqui aconteceu foi o seguinte, o que aconteceu aqui, que outros estados ganharam uma notoriedade, é fácil de entender. O que aconteceu aqui? Por exemplo,
Aonde foi a primeira colônia? Vice-reinado, Rio de Janeiro. Aonde foi o reinado? Rio de Janeiro. Vice-reinado, reinado. Aonde foi o império? Rio de Janeiro. Aonde foi a república? Rio de Janeiro. Então a gente está falando, tá, de uma construção de uma cidade, não falando de estado, de uma cidade em que o olho era muito grande da coroa. Tanto que o Rio era uma fortaleza, né? Era impenetrável na Baía de Guanabara. A formação dela era uma cidade impenetrável aos moldes da época. Então, por isso que a família real veio para cá. Até porque tinha mais estrutura para receber e proteção, entendeu? Então, o que eu quero dizer? Aqui chegou a família real, aqui teve o império, proclamação da república. Esse período todo da família real, quando ela chegou, começou a perseguição dos capoeiras. Até então era uma perseguição, que um matava o outro, roubou, entendeu? Um capoeira chamou, botou um carrapetazinho daquele, para chamar o seu Manel vai na esquina tomar uma facada, entendeu? Um capoeira, aí tem essas historiazinhas assim, tá? Aí chega a família real. Aí a família real chega, 1808, aí está a família real, cheia de capoeiristas. A cidade é marcada por capoeira, né? Perigosíssima, né? Todo lugar que você podia andar. Então, tinha que andar a família real, vamos colocar isso, vamos definir, vamos... Aí começa a perseguição. A perseguição é tanta que a gente está falando de 1809 até 1890. A gente está falando aí, e continuou. 1914, 16. Foram poucos pretos que se mantiveram na capoeiragem, que tiveram coragem de se manter, entendeu? Como século, né, quase? De perseguição. Isso antes de Sampaio Ferraz. Isso. Aí ele veio para acabar. A gente está falando da chegada dele. Ele veio para exterminar o capoeira. É onde você vai começar a ver que começa a força da capoeira em outros estados, entendeu? Você pode pesquisar isso aí. E quem não quer, pesquisa. Não vai lá antes de querer me criticar, não, que eu não estou falando o que eu acho, não, tá? Isso é documento. Tá? Então, onde você começa? A gente está falando de uma perseguição que a gente encontra, por exemplo, Maranhão. A gente tem uma lei aqui no Rio, vai de 1823, fica proibida a prática da luta. Capoeira também chamada de capoeiragem. Tá? Em 1886, 84 a data, tá, gente? É muita informação, a gente acaba. É preso. Há uma lei no Maranhão. Fica proibida a prática de capoeira, também chamada de carioca. No Maranhão. Entendeu? Você vê que o nome é forte, né? Então, gente, isso é documento. E a gente está aqui para falar, trazer, até para poder os jovens da capoeira terem uma noção, né? A gente tem que respeitar todos os capoeiras, respeitar todo o segmento, mas a gente não pode esquecer a história do Rio, né? A história do Rio. Querer vir falar, capoeira regional. Aquilo nem tinha. Capoeira em pé luta. Aqui tinha pior, que era mais luta ainda, porque era em guarda. Que a partir da negaça, essa galera que é um grupo que é bacana, que é quase no mesmo período, né? Que é o José Freirão, esse Rafa Lotte, você vê que eu nem peguei. Esse grupo Maralixo, conviveu, Jardim Ferreira, é tudo contemporâneo. É tudo ali, cara. Isso é legal pra caramba. Então, o Camisa Preta praticava capoeira. Esses caras praticavam capoeira, tá? Isso que a gente falou. Os praticantes da capoeira. Mas eles conviveram com os caras. Sim, isso aí. Beberam na ponta deles. Por exemplo, Camisa Preta. O Camisa Preta ele foi assassinado em 1912, tá? Ele tinha, quando ele chegou aqui no Rio, ele tinha 9 anos, lá no São Paulo. E ele conheceu o Camisa Preta. Você vai ver que tem reportagem dele no Jô Soares, ele falando. E quem é o cara, o Camisa Preta? Esse era o cara. Entendeu? Mas foi assassinado. Tá? Aí depois ele fala de quem? Que ele herdou os pontos de meia-noite. Que, não, o Santana foi um cara de bobeira, né?
mas ele era daquele período ali, da zona, onde que era a parada que ele gostava? Zona Portuária. Entendeu? Lá pra cá. Aí tem aqui, coroa, 3 coroas, 7 coroas. 7 coroas, um negócio assim. E tal, tudo dali. E o Madame Satã, o apelido dele era Caranguejo das Praias da Virtude, que ali tinha praia. Era o caranguejo daquela praia da Virtude, que ali tinha praia da Virtude. Pizinho provavelmente teve contato com esses É caras. tudo ali, pô. A gente tá falando Gamboa, saúde, era tudo ali. 1930, por aí. Sim, tinha o Miguel Camisa Preta, tem o Miguelzinho da Lapa, que já é um. Mas depois, É bem mais moderno, depois que as pessoas fazem o confusão. Miguelzinho da Lapa é mais Não, moderno. Ele é mais moderno, né? Aí É porque o Sim, Camisa Camisa Preta Preta morreu mais em antigo. 1912, né? Que você falou. O Miguelzinho da Lapa, 1930. ele fez as lutas na década de 30, É, foi para a Argentina em 1940, então gravou o filme, né? ele é contemporâneo do Madame Satã. Eles tinham essa Aí idade aí. eles foram a última leva, então, de capoeiragem. É, da capoeira. É interessante que a gente vê assim, o Veludinho de Copacabana, ele fez várias lutas na E década esse de 30. camarada aí, cara, E... era muito pouco falado. eu achei. E é preto. Hein? Ele foi falar. E andava de terno e gravata, hein? Isso. Andava bem E vestido. ele fazia apresentação. Copacabana. Cara, porra, cara, Aí interessante a história. eu só do tinha livro. visto ele nos jornais. Aí quando eu vi o Eu digo preto para o do- pessoal entender, não tinha tanto tempo. É porque era perseguido demais. Esse cara chegou a um estrelado. Sim. Ele chegou a um estrelado. Ele falou no jornal que ele vivia de fazer Ele apresentações vivia de de capoeira. capoeira, pô. Vivia de capoeira. Mas o malandro na década- naquela época, ele É. tinha esse negócio de Ele botar tinha. um terninho. Sim, ele Tava queria sendo dar pichado, tava bexiga. sendo pichado. Ele queria dar bexiga. O próprio, que não tem nada a ver, Lampião, que disse que ele era capoeirista, ele também trazia perfume de fora, dava cheirosão. Entendeu? Os caras estão enganando é que é coisa O boa. interessante também do Veludinho, que eu só tinha visto coisa dele no jornal. Primeiro, o único livro que eu vi até hoje citando ele foi o livro Gente, do Rodolfo Hermani, que cita tinha um malandro em Copacabana chamado Veludo, que era muito bom na navalha. É. Agora vamos lá, o Eu Veludo. tenho um livro aí que depois eu vou trazer, tem Veludo. narrando umas paradas. Veludinho, ele era praticante da capoeira ou ele estava envolvido com a capoeiragem? Não, ele vivia da capoeira. É. Agora tem o seguinte, Agora olha só, é. a capoeiragem, o cara levava uma vida, ele vivia da capoeira, então ele cometia delitos. Ele estava 100% na marginalidade. Entendeu? A capoeiragem, que muita gente às vezes acha, mas o que é? A pessoa hoje fala, eu pratico a capoeiragem. Sim, isso é legal, você pode afirmar, se você viver 100% da capoeira. Entendeu? Os caras tinham casamento, os caras tinham enterro. E que hoje o cara vai falar, sou da capoeiragem. Porém, hoje já não tem mais sentido pejorativo, mas naquela questão de outra capoeiragem. É que não traficante, o cara vive do tráfico, ele vive 100% do tráfico. Ele tá armado, tá no morro, tá roubando, tá mantendo ali ponto pra ninguém tomar, tá dando tiro, ele vive do tráfico. Agora, A gente a capoeiragem é você viver dela, a sua vida, o embrião da sua vida ali, é capoeira agindo. Capoeira age. Age é de agir. Você tá agindo na E o capoeira, mestre, entendeu? o mestre Dentinho, o doutor, ele também foi segurança de bordel, né? Aí esses caras. Ele foi segurança Os de caras bordel, cara. O Mentirinha foi segurança do governo, tá? Por muito tempo. Mas é geral, o governo tinha Então, eu tenho costume de falar, mestre, que essa. Ele é um chácara. É, isso. Depois que institucionalizaram a capoeira, para trazer essa questão, a questão do cordel, ela tem um cunho político, você botar as cores da federação, porque você sim, aceita. sim. Tem as cores da Você não federação, apoia. sim, as cores da federação, né, para botar a capoeira do lado direito, para mostrar como cidadão de direito, né? E aí tem a questão do que? Tu vê que os antigos mestres do cordel, a maioria deles era militar. Você vê aí o próprio Mendonça, ele tinha um fundo militar do pai ali também. E alguns pais aí, uma galera ali, dos mestres do cordel antigamente, a maioria era tudo militar. Sim, com certeza. Eram tudo militares. Aí você vê essa tradição militar também sendo trazida para a capoeira. Da marinha, você vê contramestre, você só vê na capoeira. E para poder a capoeira ser mais aceita, inclusive nessa década aí, para poder ela ser mais aceita, botaram na Federação Cordel, tudo mais, como disse, lá direito. E tu vê que nosso grupo segue isso até hoje, a tradição de você mostrar que a capoeira é patriota. Você tem, antigamente os grupos, né, fazia a posição de sentido para cantar o nacional no batizado, Botava a mão no peito. botava a mão no peito e tudo mais para poder ser mais aceito. Sim, mas isso, quando teve a invasão napoleônica, o que aconteceu? Quando acabou a guerra, né, a guerra entre a França e a Inglaterra, essa guerra acabou, 1800, aí eu acho, 12, sei lá, o que aconteceu? A França, como ficou muitos anos em guerra, ela
descansou um pouco os seus jovens, né? Botou uma galera para se descansar, né? Porque, pô, a gente está falando de guerra de décadas, né? Aí o que aconteceu? Os intelectuais aqui do Rio estavam sabendo que tinha que ir intercâmbio, né? Começaram a falar assim, ó, a gente tem que se ligar, porque a França se acomodou, os jovens se acomodaram e perdeu o teor de guerra, entendeu? E eles, se forem invadidos, estão a preocupação na época. Se a gente for invadido, a gente está com uma galera para bancar isso de frente. Aí os intelectuais aqui do Rio de Janeiro já ficavam assim, gente, vamos pegar a capoeira que a gente tem de melhor. Aí os caras falavam assim, mas eles são marginados. A gente vai botar eles dentro do quartel, vamos dar arma para eles. Mas o que a gente tem que preparar esses jovens, isso foi indo até chegar à formação de ser obrigatório o alistamento militar. Não, a você ter, porque eu digo o seguinte, eles já tinham uma preocupação com a capoeira e de preparar o jovem numa luta. Por quê? Porque se um país, por exemplo hoje, qual a preparação que o Brasil tem de um jovem? Ninguém praticamente serve, fica ali 6 meses, não aprende nada, entendeu? Agora, pega o exército dos Estados Unidos, vê se os Estados Unidos não bota o jovem, desgraça dele para treinar no oeste desde pequeno, entendeu? Nas escolas. Tá entendendo? Tu vai ver, você não conseguiria frouxo, cara. Tu vai ver Rússia, China e Estados Unidos aí que eles se preparam mais. Sim, a China já começa, agora é violência, não é violência. É você ter jovens com todo um contexto histórico, com amor à sua pátria, entendeu? A se defender a sua família. Porque antigamente, quando o país era atacado, quando o Brasil foi atacado pela França, assim, você está pensando que eles vão pegar um jovem desse aí, que eles vão voltar? Não ia voltar, não. Vai matar, porque vai deixar o que crescer? Eles levavam as mulheres, as adolescentezinhas, entendeu? Isso era assim. Então, isso você percebe que no Rio de Janeiro já tinha essa preocupação de botar, os caras queriam colocar capoeira como a arte brasileira dentro dos colégios, mas tinha uma galera que ia contra. Então o atraso todo foi esse. De nós, aí chegou o período senhorzinho, do Início Pena Marinho, do amigo Gulamar, que eles vêm desse processo de colocar capoeira, desporto, ginástica, mas lá atrás, bem antes dele, já tinha gente pensando. Machado de Assis é um grande pensador, Coelho Neto, o capitão Ataíba, né, que escreveu o Guia do Capoeira. Sim. Em 1885. Né? Tudo preocupado. Só que ele não falou o nome dele ali, falaram depois que ele morreu, botaram no jornal que ele escreveu. Assim, a gente se expor, né? Sim, porque ele falava que os malandros aqueles não eram capoeiras de verdade, entendeu? Que aí cita grandes capoeiras ali, da época dele, ele cita, não sei se ele cita até Manuca da Praia, acho que ele cita no livro também. Tem que ler, esse aí sumiu mesmo, todos os dois, né? Não, eles têm a versão aí copiada do Aníbal Gulamar, que é o Aníbal Gulamar que pegou. Tá gravando, né?